Então, hoje é nossa quinta reunião, tá? Vamos continuar, né, a trabalhar com a aprendizagem ativa e as técnicas de gestão de sala de aula, né? Esse encontro e o próximo ainda, que são 3, né, encontros, semana passada, esse e o próximo. E depois a gente entra aqui na empregabilidade. Então, nossa agenda, nosso roteiro de hoje, então nós vamos ter o acolhimento, conceituando Storytelling, praticando, melhorar ali o nosso plano de aula, saiba mais algumas técnicas de gestão de sala de aula, já vimos 2 na semana passada, hoje vamos ver mais 2, e o para concluir. Então, aqui a nossa caminhada, nos próximos encontros. Só lembrando, na verdade, são 9 encontros, mas vocês de terça-feira a gente vai ficar sem o nosso último encontro, que seria dia 2 de maio, que seria a apresentação da implementação de vocês. Então, eu peço, quem for já está fazendo a implementação, já fizer, já entregar, para me avisar, daí vocês, a gente reserva um tempo dessas outras, da 4, da reunião 5 aqui, sexta, para vocês, né, quem já tiver realizado a implementação e começar as apresentações aí de vocês, tá bom? Então, como acolhimento, então eu tenho 3 perguntas ali. Eu gostaria que vocês, quem tiver uma situação dessas, né, alguma história para nos contar, eu gostaria que, se puder participar, ali, ó. Quem do grupo pode contar uma breve história de superação de um estudante? Ou, né, são 3 propostas aqui. Ou uma breve história de um professor que resolveu um fato inesperado. Ou ainda uma breve história engraçada de um professor em apuros. Alguém já passou por situações parecidas? Ou tem alguma história para contar? Quem pode compartilhar? Ninguém? Ninguém lembra de uma história engraçada ou uma história que aconteceu com vocês ou com algum colega? Luciane, pode falar. Só uma só? Professor tem história todo dia, mas vou pegar a última, né? Eu nas minhas distrações, passei semana retrasada, uma aluna entrou na turma errada e chegou na sala toda constrangida e toda aquela história, e a gente, né, ficou rindo muito, assim, da situação. Aí, semana passada, na quinta-feira, eu fui 2 turmas do lado perguntar se a professora, que eu vi os alunos voltando do laboratório para eu poder usar o laboratório, e quando eu voltei para a turma errada também, estava todo mundo fazendo prova, quietinho. Aí eu cheguei na sala e fui compartilhar justamente com essa aluna, né? Mas, nossa, nós ficamos rindo, muito engraçado. Porque às vezes no momento da correria ali, às vezes passa alguma situação e eu acho bem bacana compartilhar com eles. Daí eu fui até essa aluna que tinha passado a situação, falei, fui fazer igualzinho você, fazer tua moda lá de entrar na sala errada. Mas foi engraçado. Legal. Professor, acho que a professora Roseli levantou a mão antes, professora Roseli. Se não, o professor Luiz pode compartilhar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, surgiu agora uma bem engraçada. Nós, na escola, nós temos aulas práticas da parte técnica, né? Os professores de colégio agrícola sabem bem como é que funciona. Então, a gente fica naquela correria de trocar de roupa, sair de uma aula, vai para a prática, volta para a prática, vai para a teoria. E nessa, um professor foi trocar de roupa e ele, no apuro, saiu de dentro do banheiro de chapéu e de cueca na sala dos professores. A sorte é que daí só tinha poucos professores. Daí ele já se tocou, voltou para trás. Daí imagine a cena. Chapelão daqueles grandes, cueca e de bota. Ele tinha sentido só de colocar a calça. Nossa. Daí ele voltou para trás e vestiu a roupa, né?
Mas alguém tem alguma história? Vou contar uma. Tá. Quando eu estava na sala de aula, eu estava numa série e eu tinha que aplicar a prova. E eu acabei pegando o pacotinho de prova da série, tipo, eu tinha que aplicar uma prova no 8º ano. E eu peguei o pacotinho de prova do 9º ano. Apliquei a prova, não me atentei, os alunos também não se atentaram, enfim, todos fizeram a prova, corrigi, lancei a nota, não achei que foram mal, mas enfim. E de repente eu achei o pacotinho daquela turma. Eu falei, como assim? Aí eu falei, meu Deus, cheguei na turma, expliquei, falei, pessoal, me perdoem, tal, né? Prometo que eu dou uma notinha a mais, né? Dou um pontinho a mais, vocês vão ter que fazer essa prova aqui. E fizeram a prova. Corrigindo, e ao lançar as notas, comparando as notas que eles tiraram da prova que eles fizeram do 9º ano, eles foram muito melhor na prova do 9º ano. Nossa. De todos, não teve um assim que foi mal. Todos tiraram nota melhor na prova do 9º ano do que a prova que seria deles do 8º. Então, assim, é mais ou menos ali o professor em apuros, né? E agora? Conversei com a pedagoga, ela ria, que ela falou, não acredito, Alexandre, que você fez isso. Eu falei, fiz, só que agora eu me nego a tirar essa nota boa e colocar a nota baixa. Sim. Voltei, conversei com a turma, eles também ficaram rindo e como assim? E eu também queria entender como assim que vocês foram melhor no conteúdo da série seguinte, não da de vocês. Mas, resumindo a história, ficou a nota boa, a nota que eles tiraram da prova que foi errada. E ficou por isso daí, né? Porque eu vou fazer o quê? Como que eu vou tirar? Eu sei que foi um erro, mas foi um erro acerto, né? E ficou no ar, só até hoje eu não consigo entender como que eles foram melhor na prova da série seguinte, né? Eu agora você falando de prova, eu também essa semana uma aluna não fez a minha prova e daí, né, tinha justificativa, daí eu dei a prova numa outra aula e acabei dando a prova gabarito, que eu faço a lápis mesmo, que às vezes eu posso pagar se faltar uma cópia, e dei a prova gabarito. Ainda bem que ela olhou e veio me devolver. Eu disse, que bom que você me devolveu. É uma errada que a gente dá às vezes, que meu Deus. Então, por que desse acolhimento? Então, vocês contaram algumas histórias que é a nossa metodologia ativa que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? Então, mais nos próximos slides aí vocês vão entenderem o que foi esse porquê desse acolhimento, né? Essas histórias aí, essas narrações, histórias engraçadas, o que o professor em apuro ali, né? Que vocês contaram aqui, compartilharam com nós. Então, vamos relembrar um pouquinho da reunião da semana passada, né? Que é importante sempre a gente retomar um pouquinho sobre o que vimos na semana passada, né? Então, no nosso encontro anterior, compreendemos o que são metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional, aprofundamos os conhecimentos sobre as técnicas de sala de aula, que tornam a aprendizagem dos nossos estudantes mais significativa. Iniciamos um plano de aula a partir das metodologias ativas com foco no desenvolvimento de habilidades, né? Então, foi o que vocês fizeram lá em grupos, né? Desenvolveram ali o plano, né? Utilizando uma metodologia ativa. E hoje, o que nós vamos ver hoje? Vamos conhecer uma metodologia ativa nova, né? Específica e aplicá-la em sala de aula, aperfeiçoar o nosso plano de aula a partir dos conhecimentos aprendidos. Então, hoje, no nosso momento que vocês vão se reunir os grupos, vocês vão estar aperfeiçoando aquele plano que vocês fizeram semana passada, ou quem quiser estar elaborando outro, né, plano, com outro conteúdo também pode. Tá? Aprofundar para poder utilizar lá como plano de ação, né? Lembra que eu falei para vocês que você já pode utilizar, né, como plano de ação de uma das avaliações, né? Aprofundar nos conhecimentos sobre as técnicas de sala de aula, tornando a aprendizagem dos nossos estudantes mais significativa.
Então, para a gente conhecer essa metodologia específica, essa metodologia ativa de hoje, vamos assistir esse vídeo e refletir um pouquinho sobre essa metodologia de hoje. Então, eu vou passar aqui o vídeo, acho que não. Espera só um pouquinho. O vídeo ele não está no slide, ele está aqui. I live in Kenya at the south parts of the Nairobi National Park. Those are my dead cows at the back, and behind the cows, that's the Nairobi National Park. Nairobi National Park is not fenced in the south where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and this is what they do. They kill our livestock. It's one of the cows which was killed at night, and I just woke up in the morning and I found it dead, and I felt so bad because it was the only bull we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land for herding them, and that's why we value them so much. So I grew up hating lions so much. The Morans are the warriors who protect our community and the livestock, and they were so upset about this problem. So they killed the lions. It's one of the 6 lions which were killed in Nairobi. And I think this is why the Nairobi National Park lions are few. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for his dad's cows. And that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem. And the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire. But I came to realize that that didn't really help, because it was even helping the lions to see through the caution. So I didn't give up. I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lions that I was standing near the cowshed. But lions are very clever. They will come the first day and they see the scarecrow and they go back. But the second day, they'll come and they say, this thing is not moving here, it's always here. So it jumps in and kills the animals. So one night, I was walking around the cowshed with a torch, and that day, the lions didn't come. And I discovered that lions were afraid of a moving light. So I had an idea. Since I was a small boy, I used to work in my room for the whole day. And I even took apart my mom's new radio. And that day, she almost killed me, but I learned a lot about electronics. So I got an old car battery, an indicator box, the small device found in the motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left, it blinks. And I got a switch, where I can switch on the lights on and off. And that's a small torch from a broken flashlight. So I set up everything. As you can see, the solar panel charges the battery, and the battery supplies the power to the small indicator box. I call it a transformer. And the indicator box makes the lights to flash. And as you can see, the bulbs face outside, because that's where the lions come from. And that's how it looks to lions when they come at night. The lights flash and trick lions that I was walking around the cowshed, but I was sleeping in my bed. Thanks. So I set it up in my home 2 years ago, and since then we have never experienced any problem with the lions. And my neighboring homes heard about this idea. One of them was this grandmother.
she had a lot of animals being killed by lions. And she asked me if I can put the lights for her, and I said yes. So I put the lights, you can see at the back, those are the lion lights. Since now I've set up 7 bombers around my community, and they're really working. And my idea is also being used now in all over Kenya for scaring other predators like hyenas, leopards, and also it's also being used to scare elephants away from people's farms. Because of this invention, I was lucky to get a scholarship in one of the best schools in Kenya, Brookhouse International School, and I'm really excited about this. My new school now is coming in and helping by fundraising and creating an awareness. I even took back my friends to my community, and we're installing the lights to the homes which don't have, and I'm teaching them how to put them. So 1 year ago, I was just a boy in the savannah grassland, herding my father's cows, and I used to see planes flying over, and I told myself that one day I'll be there inside. So, and here I am today. I got a chance to come by plane for my first time for TED. So my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up. I used to hate lions, but now because my invention is saving my father's cows and the lions, we're able to stay with the lions without any conflict. Surely, it means in my language. Thank you very much. You have no idea how exciting it is to hear a story like yours. So, you've got this scholarship. Yep. You're working on other electrical inventions. Então, o que nos leva a refletir, né, esse vídeo? Então, um menino lá, né, de 13 anos, que a criação de gado era sobrevivência ali, né, da comunidade, né, deles. E os leões, né, o gado era a sobrevivência, né, deles ali, e os leões estavam matando esses gados, né? E a comunidade, né, vendo eles, né, os leões matando o gado, eles iam lá e matavam o leão. Então esse menino, né, ficou preocupado com isso e ele inventou lá o chamado, né, Luz de Leão. E foi dessa maneira que ele, né, protegeu a sua família, né, toda a comunidade ali, né, e também os leões, né? E o que a gente pode trazer, aprende, né, trazendo para a nossa realidade essa história? O que a gente pode comparar, assim, essa história com a nossa realidade, nossos alunos? Alguém gostaria de falar? O que tem a ver ali com a nossa realidade, com nossos alunos? A gente pode ver, né, essa história de diferentes perspectivas, né? Mas como que a gente pode comparar? Eu penso assim, Gra, na escola eu ouvia muito a gente falar assim, né, a frase, né, que é matar um leão por dia, né, tem a frase, quando é tudo muito crítico, né. Aí até a hora que eu tava vendo a história eu lembrei, falei, nossa, tem muito essa frase, a gente fala, né, sempre matar um leão por dia, porque quer dizer, né, todo dia é algo muito crítico e a gente tem que dar um jeito naquilo, né. Então, assim, o que eu entendi dessa história voltado para nós, né, no nosso trabalho, é exatamente isso, que por mais crítica que seja a situação, você vai tentar de uma maneira, não vai dar certo. Você vai tentar de outra, não vai dar certo. Mas é não desistir. Não, tem que ter uma solução. É impossível que não tenha uma solução. Estudar, pensar, refletir, ver que a solução não é piorar ela, porque matar os leões estava piorando a situação. Sim. Então, é encontrar um meio de não piorar. E com calma, paciência, amor ao que faz, no caso ali o menino, né, amor até aos animais, né, porque ele queria ver um meio de
não estar matando os leões, enfim. Então, voltado a nós, né, amor ao que nós fazemos, né, a nossa profissão, é a gente saber que tem uma solução, sim. É só a gente ter a paciência, a calma, a fé, nunca perder a fé também, de que uma solução uma hora vai chegar. Porque se a gente se acalmar, colocar a cabeça no lugar, e eu sempre digo assim, ter muita fé em Deus, uma hora a gente vai ouvir a ideia, né, de Deus na nossa cabeça falando, calma, é assim. E é como esse menino, ele foi pensando, foi estudando, e até que ele teve a ideia, né, de um meio de não piorar a situação, de salvar ali o gado, que é o meio de sobrevivência deles também, e não acabar judiando dos outros animais, porque também é o meio de sobrevivência também do outro animal, mas ele não queria que atacasse o deles. A escola é assim, a escola é sempre uma turbulência, uma dificuldade diferente, são alunos diferentes, histórias diferentes, e nem tudo a gente vai conseguir resolver com uma ideia o todo. Às vezes é uma ideia para uma ideia para outro, o que vai funcionar nessa turma não vai funcionar na outra, então é não desistir. Não desistir, ter calma e paciência que o êxito chega, né? E a nossa profissão sempre vai ser assim, é não desistir. Ter calma, ter paciência com as novidades que estão vindo também, e se adaptando, e tendo o autocontrole, que tudo vai dando certo. Acho que é isso. Isso mesmo, né? Às vezes não na hora que a gente quer, mas, né? Mais pra frente. Obrigada, Alexandra. Imagino. E ali, após ouvir, né, a história de Richard Turelli, escreva no chat, né, se vocês puderem escrever ou quiserem compartilhar, abrindo o microfone, quais as aprendizagens prévias, né, competências e habilidades foram necessárias para que ele conseguisse resolver o problema de sua comunidade. Alguém gostaria de falar ou escrever? Compartilhar? Ele primeiro lá pensou no fogo, né? Que o leão tinha medo, mas não adiantou muito, né? Aí depois ele entendia ali de eletricidade, né? Então ele deve ter estudado, né? Ele conseguiu transformar o que ele aprendeu, né, na escola aí em algo prático para a sua comunidade. Pode falar, professora Roseli. Oi? Oi. Eu não sei, tem até cachorro aqui, desculpa, pessoal. Às vezes a gente pensa assim, tem a sala de aula, né? Mas tem um aluno assim que está complicado, mas ele é muito esforçado, né? E aí tem que ver, não pode pensar assim só o lado negativo dele, assim, todos tem que ver alguma luz que tenha o lado positivo, alguma coisa para a gente ver, para a gente investir e para dar de si para esse aluno, porque senão, se os professores no geral deixar ele constrangido, expor ele, como acontece, né? Se ninguém tem um olho especial para esse aluno, ele vai desistir. E é um a menos que vai estar, né? Sim. E é assim que qualquer dificuldade, vamos expor, vamos tirar ele, ou vamos matar o leão, né? Qualquer, né, aparecimento de um. Então, assim, dificuldade com certeza sempre tem, né? Isso. O professor Luiz colocou ali, nesse caso, estamos vendo um caso de alguém que não precisaria nem de escola para poder conseguir ter sucesso na vida. Depende, né? Mas agora, vendo esse vídeo, né? Então, analisando esse vídeo, né? Então, agora puxando para o lado, né, da nossa metodologia que vamos ver trabalhar hoje. Então, esse é um relato de uma experiência, né? Uma narrativa. Como esse tipo de ação, escutando a narrativa de outra pessoa, né? Para instigar o processo de ensino-aprendizagem, que é o foco da nossa metodologia de hoje, né? Então, com esse vídeo, nós podemos refletir sobre nós, enquanto, né, professores, o que estamos ensinando, da forma que estamos
ensinando, e se isso está ajudando, né, nosso estudante a contextualizar e transformar esse conhecimento, né, em algo que ele consegue praticar no seu dia a dia, tá? Então, aqui, ó, socializando em grupo. Quem gostaria... Aqui vocês já compartilharam, né? Ali, então, você sabia que essa história, né, contada pelo Richard, né, é uma narrativa chamada Storytelling? Alguém já ouviu falar? Se você for ver, né, Storytelling, jogar ali no Google Tradutor, é narrativa, né? Então, ela... então, como o próprio nome já diz, né, o objetivo do Storytelling é contar uma história de uma forma geral no contexto da comunicação. Então, esse objetivo é o de criar um vínculo emocional com o público, de modo a ganhar a sua atenção e transmitir uma mensagem de forma eficaz. Então, isso que nós fizemos lá no acolhimento, né, no início, né, que vocês contaram as histórias, né, uma forma, né, de você escutar, né, a narrativa, a história do outro, né, e uma forma que você chama a atenção, né, do público, dos seus ouvintes, né? Então, esse objetivo principal só é possível se a estratégia de Storytelling atingir outros 4 objetivos mais específicos, que é o guiar o público por uma jornada, gerar identificação na história, despertar emoção no público e seduzir com a narrativa apresentada. E na educação, né? Se você for pesquisar lá sobre Storytelling, né, ele surgiu nas empresas e foi sendo adaptado para a educação. Deixa eu só ver o que o professor escreveu ali. Outra coisa é que acabamos somente vendo o resultado de nossos esforços quando temos notícia quando os alunos já foram para a frente. O professor gostaria de falar, comentar sobre os seus comentários aqui, professor explicar? O que eu digo é o seguinte, que, em primeiro lugar ali, claro que a escola é excepcional, mas esse aluno, dando uma base mínima, ele já desenvolveria muito para frente. E o principal que ele tem é um sonho, né? O que a gente percebe é que grande parte dos nossos alunos não sabe para que ele está ali na escola. Ele não vê objetivo no que ele está estudando, ele não vê objetivo, o porquê que ele está na escola. E muitas vezes acaba sendo como se fosse um castigo para ele estar ali, né? E outra coisa é o fato, assim, a gente, que nem a professora Alexandra, se não me engano, falou, que daí a gente tem a questão dos alunos, né, que a gente incentiva, faz, mas a gente acaba sempre atrasado porque eles estão, quando eles vão, por exemplo, no nosso caso, quando eles se formam, a gente não tendo contato mais com eles, a gente acaba não sabendo o que aconteceu, né? Se a gente teve uma parcela naquele crescimento dele, quando ele tem. E às vezes a gente leva cada susto, assim, porque às vezes os alunos estão super bem e grande parte foi porque a gente fez alguma coisa. Então esse retorno, esse feedback, a gente acaba não tendo muito claro, né? E essa é a grande dificuldade, porque a gente às vezes pensa assim, nossa, será que tá valendo a pena eu fazer tanto esforço, ter tanto esforço? E às vezes uma palavra de um aluno que saiu e que te recompense é o que basta, né? É verdade. Isso mesmo, professor. Então, aqui dando continuidade, né, Storytelling na educação. Então, seja de qual área do conhecimento for, quando profissionais de educação aproximam conteúdos teóricos da realidade dos estudantes por meio do Storytelling, não só o resultado final, ou seja, o aprendizado da turma, é otimizado, como também os estudantes criam um vínculo mais forte com aqueles profissionais, melhorando toda a experiência de aprendizagem. Aí fala ali, né? Quem já teve aquele professor que dava aquela aula contando uma história, né? E daí chamava, né? Ensinando, né? Narrando uma história, né? Eu tive uma professora, lembro até hoje, no primeiro dia de aula, que ela é professora de biologia, por isso que eu fui fazer biologia, eu acho. Ela começou a contar sobre lá as abelhas, sobre a sociedade lá, a comunidade das abelhas, contando uma história, assim, e foi falando, a abelha foi lá tomar banho, né, narrando uma história. Nossa, foi uma aula, assim, que você passa voando, assim, né, você nem vê passar. Então, prende a atenção, né, do aluno. Então, aqui o Storytelling é uma metodologia ativa
que você pode usar otimizando a aprendizagem em sala de aula. Então, é muito importante, é muito mais fácil absorver informações quando elas são transmitidas por meio de uma narrativa cativante, né, que foi o meu caso dessa professora. Diversos exemplos de Storytelling têm se apresentado como uma ferramenta útil para potencializar o conteúdo de uma apresentação. E muito além do era uma vez, essa é uma habilidade da oratória que permite a integração entre o professor e o estudante, e um dos objetivos é favorecer a atenção focalizada do estudante e criar conexões com a realidade dele. Então, agora é com vocês. Eu vou colocar aqui no chat um link de um Jamboard do que nós já vimos até aqui. Conseguimos destacar alguns pontos de destaque no uso da metodologia do Storytelling. Agora, pense na sua turma do curso técnico, suas características e no profissional que você está formando, como essa metodologia poderia ajudar os estudantes a desenvolver habilidades específicas desse curso. Então, vocês podem entrar ali agora no Jamboard, que eu postei, e vocês vão escrever aqui. Eu vou entrar. Deixa eu ver se eu liberei aqui para vocês editarem. Sim. Vocês vão colocar aqui os pontos de destaque do uso dessa metodologia e como utilizar o Storytelling na educação profissional. Vocês poderiam agora realizar essa atividade? Profe? Oi. Então, eu preciso de ajuda, que eu não sei fazer isso aqui, porque a outra aula que você deu, eu não conseguia, porque eu não estava funcionando com o meu computador. Tá, você entrou nessa tela, conseguiu clicar ali no link e entrou? Sim, aham. Daí você pode vir pegar uma nota adesiva aqui, ó, aqui nesse ladinho aqui, ó. Você clica, daí aparece ali, você pode escrever, daí é só salvar, daí vai aparecer a tua... Tá, aonde que eu vou na nota adesiva, aqui, então? ó, nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, tô. Meu cursor aqui. Tá. Mas aqui na própria, nesse que você postou? Aqui, ó. Oi? Nesse que você postou, né? Esse que eu postei. Uhum. Você clica aqui, já vai aparecer ali para você digitar. Daí você digita. Ai, ai.
Então, eu vou lendo aqui o que vocês estão fazendo, trazendo situações da prática profissional para a sala de aula, mostrando onde o conteúdo abordado é importante, mostrando ao aluno que uma visão interdisciplinar das situações que irá se deparar em sua vida profissional será muito importante. A partir do momento em que o aluno se motiva com a história introdutória, ele pode ter mais interesse em desenvolver a situação-problema apresentada pelo professor, isso mesmo. E aqui, na turma do terceiro sub, estou aproveitando a experiência dos alunos na indústria e eles estão apresentando as particularidades dos processos aos colegas. Uma das formas utilizadas no curso de administração são as experiências e o sucesso de empresas das mais variadas áreas. Aqui deixando bem claro para os alunos que a sua força de vontade, empenho, conhecimento, dedicação e autoconfiança são muito importantes para o seu sucesso escolar. Na enfermagem, podemos colocar situações vivenciadas ou casos de pacientes, clientes, onde pode servir como construção de conhecimento e troca de experiência. Ao contar histórias aliadas ao conteúdo do componente curricular em sala de aula, o professor promove uma aprendizagem mais envolvente. Uso de matérias de impacto que saem da mídia para trabalhar causas, modos de prevenção e mitigação dos danos. Ah, tranquilo, Janiele. No celular é mais difícil mesmo para acessar o Jamboard. Pronto, mais alguém está escrevendo? Ah, tranquilo, Roseli. Vai ficar salvo, então, o Jamboard de vocês aqui no meu Drive. Uma das metodologias, o ambiente em que se passa a história, a mensagem e o conflito. No campo de estágio da enfermagem, transmite a mensagem por meio de histórias vivenciadas pela prática e teoria. Isso mesmo. Podemos voltar? Então, mesmo eu fechando aqui, vocês vão... Quem está digitando ainda vai ficar salvo.
lá no Drive, tá? O Jamboard, e o que vocês estão ainda fazendo. Vamos dar continuidade aqui. Então, as metodologias ativas na educação profissional. Então, se essas metodologias ativas, como nós já vimos na reunião passada, né, tira os estudantes da condição de ouvintes e faz com que ele tenha mais participação e interação no seu próprio aprendizado, a educação profissional tem o objetivo de desenvolver competências profissionais de jovens em diversas atividades, preparando-os para a vida e o mundo do trabalho, né? Então, essa aí é a combinação perfeita, né? A favor do aprendizado dos nossos estudantes, né? Porque a educação profissional, ela já tem essa questão prática, das aulas práticas, né? Estágio. Então, porque precisamos preparar tanto para a vida, né? E também para o mundo do trabalho, esses nossos alunos. Então, agora vamos praticar. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos pegar, né? Vocês vão pegar, reunir os grupos de vocês. Vocês vão pegar aquele plano da aula passada, vão olhar, vão ver se vocês, né, podem estar aperfeiçoando eles e se há possibilidade de vocês encaixarem nesse plano essa metodologia de hoje, o Start Lean, tá? Então, vocês vão deixar esse plano mais redondinho, vão elaborar, né? Porque como eu não sei se foi para a turma de vocês, eu acho que foi para a turma de quinta-feira, porque eu tive uma reunião com a minha tutora na quarta-feira de manhã. Então, o que eu conversei? Tirei todas as minhas dúvidas e as dúvidas que vocês traziam aqui nas reuniões. Aí, então, assim, esse plano que vocês estão fazendo, tá? Vocês podem, acho que eu já falei, né, que vocês podem entregar em grupo, então esses grupos vocês podem entregar o mesmo plano, só que cada um vai entregar o seu, porque vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar lá nas atividades e vão achar lá a atividade, por exemplo, o plano de ação. Então, no plano de ação, vocês entrando aqui no plano de ação, lá embaixo vocês têm o modelo do plano de ação. Vocês vão entrar, que está no Google Apresentações, tá? Vocês vão fazer uma cópia, vão vir em arquivo, fazer uma cópia e vão colocar, né, o nome de vocês, a série. Então, a partir desse plano que vocês já fizeram em grupo, vocês podem só copiar e colar aqui para o plano de ação de vocês, na qual cada um vai entregar individual. Mas em grupo que eu falo que vocês estão fazendo, né, vocês podem usar o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo que vocês estão fazendo nesse plano, que vocês começaram na semana passada e hoje vão aperfeiçoar e aplicar aqui. E, né, no caso ali, o pessoal que está da mesma área comum ali, se vocês quiserem, se for a mesma disciplina que vocês estão, né, trabalhando em sala de aula, vocês podem até pegar esse plano de ação, esse conteúdo, né, e aplicar e fazer a sua implementação a partir desse plano de ação, com esse conteúdo que vocês fizeram aqui no plano de ação, se for o caso, né? Se vocês não conseguirem aproveitar, porque esse conteúdo eu vou trabalhar só mais lá no final do ano, né? Vocês podem hoje estar elaborando um outro plano de ação, outro plano, né? Agora nesse momento, com outro conteúdo, né? Que vocês podem estar aproveitando aí para sua implementação. Então, vocês já podem estar implementando, tá? E a implementação já mostra aqui para vocês. Então, vocês vão pôr o nome de vocês, a série. Então, vocês fazendo uma cópia, vai salvar lá no Drive de vocês, vocês já vão conseguir editar, né? Então, vou colocar o curso, né? Componente curricular, contexto escolar, habilidades, objetivos. E aqui a metodologia, né, que vocês vão aplicar qual metodologia ativa, os recursos, encaminhamentos, estratégia para a gestão de sala de aula, estratégias avaliativas e o resultado esperado. Então, é isso que vocês vão entregar, tá? Então, são esses 2 slides. Os próximos slides, ele está explicando, tá? Para ajudar vocês, né? O que deve estar lá no contexto escolar, o que são os objetivos. Então, ele descreve cada item ali explicando, tá? Para ajudar vocês a fazer esse plano de ação. Alguém tem alguma dúvida com relação ao plano de ação? Ô, Gra, para nós que somos do núcleo,
Tá. faz assim também, como nós fizemos aqui, pode ser também, sem Pode. problema? Então, Tá. não briguem comigo, vocês que são do núcleo, tá? Então, quando eu conversei com a minha tutora, perguntei para ela de novo, né? E daí o pessoal do núcleo e tal, daí ela falou assim que o secretário falou que não abre mão de vocês que estão no núcleo implementar com alunos. Então, ela falou que vocês vão ter que achar, né, um colégio, né, uma turma ali da disciplina e conversar, né, com a direção ou pedagogo para vocês implementarem, né, na sala de aula com os alunos. Tipo assim, ferrou, né? Então eu falei até abrir, né, alguns casos, né, que vocês foram me passando, Larissa, pode falar, Isiele. Quem que é a tua tutora? A Sheila. Ah, dá pra gente conversar então com a Mari, né? Para ver se a Mari ajuda a gente numa. Pode ser. A Mari é a coordenadora, ela que faz os meus papos formativos, ela que repassa todas essas informações aqui, a reunião. Mas porque nós estivemos em Curitiba, né, num curso, e ela falou que para nós realmente teria uma outra perspectiva aí, esse plano de ação. Então, bom. Porque o problema não é nem ir na sala, fazer a implementação, o problema é o tempo. É o tempo. Então, eu até... Ainda mais com a demanda de trabalho que a gente está, que até o próprio DEP está reconhecendo que nós estamos assim, com uma demanda muito grande de trabalho. Hoje ainda eles falaram isso pra gente. Mas amanhã dá para... Porque acho que sou eu, você, o Fernando e acho que a Ironi, né, que somos do núcleo. Tem mais alguém? Não sei. Eu acho que dessa turma, acho que é só vocês. Então amanhã dá para a gente dar uma conversada com a Mari? Então, se vocês conseguirem conversar, porque eu só vou conseguir falar com a Mari segunda-feira que vem, porque... Não, amanhã cedo eu já mando um WhatsApp para ela, e daí se ela já me retornar, eu já mando para você amanhã mesmo. Me avisa, então. Pode ser amanhã mesmo? Eu posso perguntar, pode sim. Daí eu pergunto para ela na segunda-feira. Beleza. Ela de novo, porque se eu já tivesse tido essa reunião com a minha formadora na terça, que era para ser na terça, só que ela não pôde, aí eu já tinha passado essas informações para vocês na terça passada. Então, tá. Pode ser. Então, a gente aguarda um pouquinho, mas daí... Isso. Mas o pessoal que já estiver fazendo, já vai implementando, tá? Que daí dia 28 é o nosso prazo para vocês entregarem, né? Então, com relação ao plano de ação, tudo bem? Pode falar, Lu. Só para ficar bem claro, que para mim ainda não ficou a implementação, então pode ser qualquer tema de aula e qualquer metodologia ativa? Sim. Tá. Sim. Aí aqui, ó, então esse é o plano de ação. Agora vamos ver agora a implementação. A implementação é a mesma coisa. Então vocês vão entrar aqui, cadê? Aqui. Implementação. Vocês vão fazer a cópia também do Google Apresentação aqui. Cadê? Não, esse é o relato aqui. Ó, vocês vão fazer uma cópia, também vão vir aqui, vou fazer uma cópia, daí vocês conseguem editar, vocês podem deixar, então, aqui como a capa, né, relato da implementação. Aí vocês vão em todos os slides ele está explicando o que é que vocês vão fazer, né, no caso, você pode, nesse primeiro aqui, você relatar como que foi a sua aula, né, na verdade, você vai colocar teu nome, o curso, em que série que você aplicou, em que ano... vai descrever tudo, né? Qual é o conteúdo tal. E daí depois você vai relatar, né? O que foi feito. E você pode agregar, colocar fotos, daí só ter aquela questão dos direitos autorais, ou, né, tirar foto. Não, né? Igual ano passado, quando eu fiz, eu tirei foto assim de costa, né? Dos alunos todos de costa, não do rosto, ou talvez aí pegar uma. Como que se fala? Autorização, né, da questão do uso da imagem, aí vocês colocam ou vídeo, ou áudio, fotos do caderno, fotos, né, para mostrar e a metodologia ativa que vocês aplicaram, tá? Então, na forma aqui. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? E daí, depois que vocês já tiverem pronto, salvo, né, vocês só anexam aqui na atividade e entregam, tá? Como a gente fez naquela aula
né, da questão de vocês entregarem aquela atividade de teste. Tudo bem, pessoal? Então, aqui hoje vocês vão reunir os grupos para vocês aperfeiçoarem aí o plano de vocês. Eu vou colocar aqui os grupos e o link de cada grupo. Aí vocês têm salvo, né, que vocês fizeram aquela cópia, não sei se vocês compartilharam lá na... Kelly, você acha que ficou no mesmo grupo, no grupo 1 aqui, ó, tá aqui. Grupo 1. Agora eu vou postar o grupo 2. Grupo 2. O grupo 3. Opa. Aí já copiei o 3 e o 4. Deixa eu ver se vai copiar. Ó, já saiu o grupo 3 e o grupo 4 aqui. Não posso copiar tudo uma vez só. Tá? Então, vocês podem entrar lá, abrir o plano da semana passada, olhar, ver o que vocês precisam, podem estar melhorando, né, aperfeiçoando esse plano, e ver se tem se há a possibilidade de encaixar essa metodologia de hoje, que é o Start Lean. Quem era a outra? Ah, é a professora Adélia? Não, né? Ela não compartilhou com vocês? Deixa eu ver se ela colocou. Já dá uma olhadinha aqui. Professora. É a Estela, né? Não tá. Seu áudio. Vou copiar aqui. Já coloco aí para vocês. Achei. Veja se é isso. Professora, eu não estou incluída em grupo nenhum, nem eu, nem a Patrícia. Ai, desculpa, vocês estão no grupo 3. Eu não coloquei o nome de vocês ali, mas vocês estão no grupo 3, que são enfermagem, que é o grupo que vocês estavam na semana passada. Tá?
Isso. A partir desse plano, vocês podem então aperfeiçoar, ver se tem como melhorar ele, tá? Ou se caso vocês não queiram mexer em nada, que tá tudo certo, né? Porque agora vocês estão sem a professora lá, né? Vocês vão ver se tem como introduzir essa metodologia ativa de hoje, Storytelling. Se tem como possibilidade de encaixar essa metodologia nesse plano. Isso, vocês podem encaixar e como, né? Como que seria trazer uma narrativa, não lembro qual que era o plano, não. Isso. Não, na verdade, essa aula foi feita na semana passada. Vocês podem estar utilizando todos esses. Deixa eu entrar aqui para ver. Todos esses itens para colocar no plano de ação de vocês, né? Lá, série, né? Introdução à enfermagem. Professora? Seja da área de vocês. Só um pouquinho. Você nos falou que a gente está no grupo 3, tá correto? Isso, grupo 3. Então tá, vamos entrar. Deixa aqui. Então, vocês podem estar utilizando, né, todo esse conteúdo, objetivo, tudo lá, só copiar e colar lá naquele que eu mostrei lá do Class, tá? Por mais que não seja a área de vocês, né, porque vocês estão fazendo aqui em grupo. Mas, se vocês quiserem fazer outro da área de vocês podem também estar fazendo. Isso, isso. No plano de ação. Isso. A Sheila que me passou isso, né? Mas agora, né? Talvez. Uhum. É complicado, né? Uhum. 50 minutos da aula, né? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Ah, sim. Então, Isiele, você fala com a Mari, daí você me passa essas informações. Sim, 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 sim. Sim. É isso que eu tinha falado, né? Uhum. É isso que eu imaginei que fosse acontecer. Daí, quando ela falou, né, eu perguntei, questionei de novo, porque ela me explicou, mas não me explicou direito, né, da outra vez que eu questionei.
Eu disse, deixa agora como tá só eu e ela, deixa eu tirar todas as dúvidas. Daí que ela falou isso, né? Eu disse, o que eu vou falar, né? Quase metade do curso. Uhum. Então, a GDDEM hoje é o nosso quinto encontro? 8. Não, na verdade tem mais 3 só. É, porque semana que vem, que eu já tenho curso semana que vem é para fazer, é para vocês ainda ficarem em cima desse plano. Aham. É, daí eu posso passar isso. Eu posso ver para deixar mais leve os slides ali para deixar mais tempo de reunião. Hoje eu já queria fazer isso para deixar mais tempo das reuniões aqui, mas é muito slide que eles dão para passar, muita coisa para falar, e daí sobrecarrega. Então tá, eu vou lá no outro grupo, tá bom? Menina, opa. Menina, vocês têm alguma dúvida? Então, o que vocês fizeram semana passada, opa, o que vocês fizeram semana passada, então vocês vão ver se vocês precisam melhorar alguma coisa, precisa mexer em alguma coisa para deixar, né, ah, tudo redondinho ali, né? Ver se vocês conseguem, né, nesse conteúdo, né, no que vocês fizeram semana passada, introduzir essa metodologia que eu falei hoje, né? E é isso. E daí vocês podem estar usando esse plano mesmo para copiar e colar lá naquele que eu mostrei para vocês, que é uma das avaliações. Tudo bem? Pode ter que ficar igual de todos vocês, né? Mesmo conteúdo, mesmo objetivo, mesma metodologia, tá? Porque vocês trabalharam em grupo. Só que cada um entrega o seu, tá bom? Eu vou para outro grupo. Oi.
Eu acho que ela postou aqui no Class. Deixa eu postar para vocês. Espera aí. Ah, tá, mas eu posso pôr aqui para vocês também, mas eu posso pôr. Que na verdade, para apresentar, hoje não vamos colocar no modo apresentação, tá? Aí vocês só comentam. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Mas eu não sei se vocês já conseguiram abrir, vocês têm o documento, tá aqui, ó. Tá. Uhum. Ó, tá aqui o que ela postou lá. Aí vocês podem estar utilizando esse mesmo conteúdo, né? Se vocês quiserem para o plano de ação, né? Que daí é só copiar e colar, né? Não precisa vocês elaborarem tudo de novo. Não, não. Hoje vamos fazer sem abrir a apresentação, porque vocês já apresentaram semana passada, que hoje é só se vocês arrumaram alguma coisa, vocês podem só comentar, a gente modificou tal coisa, né? Que a gente achou que ficou melhor. E a questão da aplicar o Storytelling, né? Se vocês acham que tem como aplicar, né? E como que seria essa aplicação. Tudo bem? Se vocês quiserem voltar, podem voltar. E só me avisem lá no chat que eu já vou pôr no formulário para vocês irem preenchendo. Opa. Oi. Isso, se vocês têm como encaixar, né, esse storytelling nessa aula de vocês, e como que vocês poderiam encaixar, né, fazendo o quê? Só. Prof, você está sem microfone. E vocês não precisam nem escrever ali, vocês podem depois só falar, né? Porque, digamos assim, se vocês quiserem utilizar esse plano para o plano de ação de vocês, é só copiar e colar. Deixa eu ver. Ah, é, você falou que não. Mas o plano de ação você pode entregar de uma forma e a implementação você pode fazer outra aula. Não precisa necessariamente ser a mesma do plano de ação. Sim, porque se você pode fazer em grupo, né? E pode entregar o mesmo plano de ação, você não precisa ser a implementação ser o mesmo conteúdo do plano de ação. Ah, entendi. Ah, mas então veja, se vocês quiserem fazer o outro e fazer o mesmo, né? Hum. Então tá, meninas. Daí quando vocês quiserem voltar lá, eu já vou postando o formulário, vocês vão fazendo deste da continuidade, tá bom?
Oi, Luciane. Oi. Prof, você já pôs o link? Porque como eu tinha saído, ele não... Já coloco de novo. Tem que pôr de novo. Prof. Oi. Esse forms que está ali, ele já está respondido, aparece para nós já respondido. Ué. Quando abre ele já está com as respostas. A gente pode mudar, mas não sei se é assim. Eu acredito que pode, porque o meu também sempre vem com a resposta. Eu mudo, só muda a semana daí. Tá. Tá bom? O meu não tá, o meu veio branco. É? Uhum. Aí não lembro que a nossa turma é a turma F. Obrigada. Todos voltaram? Podemos continuar aqui com a apresentação de vocês. Na verdade, vamos só comentar se vocês fizeram alguma alteração. O grupo 1 já conversei lá, né? Então, é o caso lá das meninas que estavam sem, que é vocês não mexerem em nada, né, meninas? É isso mesmo, aham. E o grupo 2? O grupo 2 tá aí? Turma F, Lu. Obrigada. Grupo 2, vocês fizeram alguma alteração? Oi, Grazi, acho que é o nosso, né? Isso. Então, eu não tô com ele aqui para projetar, mas acho que não precisa, né? Não precisa. A gente resolveu trabalhar uma reportagem, né, sobre contaminação, que a gente estava falando de tratamento de água. Então, a gente pegou uma reportagem que não é assim tão recente, mas também não é antiga, sobre a contaminação de águas lá no Rio de Janeiro com geosmina, para levar os alunos a pensarem sobre a importância do tratamento, né, a eficiência do tratamento convencional e até buscar aí alguns recursos sobre possíveis melhorias, né, tanto para evitar quanto para fazer algumas soluções do ocorrido. A gente colocou o link lá da reportagem, não sei se precisava, mas foi essa ideia que a gente teve. Sim. Utilizando o Storytelling, isso? Isso, aham. E o grupo 3? Somos nós, professor? Não, mas se você quiser aproveitar, pode... No nosso caso ali, a gente vai seguir a mesma questão ali, mostrando os planos anatômicos ali, né? Utilizando do modelo da cadeia. E daí o storytelling ali, o storytelling, não sei como é que se pronuncia, é a questão que a gente pode até, como é uma prática que eu já venho fazendo há vários anos, a gente pode contar por que dessa ideia e como que ela vem sendo tão utilizada e tal, né? Porque
o que eu percebo é que os alunos que vão para a área da biológica acabam utilizando novamente e fica bem mais fácil lá na faculdade para eles utilizarem, porque eles já têm um conhecimento prévio, né? Então, na área de biológica e agronomia, principalmente, né, a gente tem a abordagem bem... que daí eles ficam dominam o conteúdo, né? E daí lá na faculdade fica bem mais fácil para eles. Então, conta essa história também, da vivência do que aquilo é importante para eles no futuro, né? Para aqueles que têm pretensão de fazer uma faculdade. Sim. Eu acho que seria isso daí. Sim, bem interessante mesmo trabalhar dessa forma, né? E o próximo grupo? Grupo 3 agora, as meninas da enfermagem lá. Vocês modificaram alguma coisa? Nós vamos também continuar com o mesmo, aí acho que a Cláudia vai complementar mais alguma coisinha aí. Tá. Professora, não, é assim, a gente entrou no acordo, a gente vai entrar no mesmo, só que a gente não conseguiu se compartilhar ainda com o... Ficou aí com o material. Aí a gente está trocando o telefone, vamos montar um grupo para estar finalizando. Ah, sim. Mas e vocês viram, vocês estavam com os slides, estavam com vocês, né? Salvo com vocês. Sim. E vocês viram a possibilidade de introduzir essa metodologia de hoje? Do Start Lean? Então, nessa aula vai ser um pouquinho mais difícil. Aí a gente teria que mudar né, um outro conteúdo, né, Jane? Ajuda aí. Então, talvez na hora da prática ela vai dar para colocar. Uhum. Mas porque daí nós podemos colocar a vivência deles, como é feita, como deve ser feito sozinho, nas normas, tudo certinho. Então, na prática, vai dar para empregar sim. Tá. Até está comparando assim com o problema de saúde, as doenças que podem ser transmitidas por contato, né? Uhum. Pela falta de higiene das mãos, algo relacionado. Uhum. Não que vocês precisem utilizar essa metodologia, tá? Se vocês virem que não há possibilidade, não se encaixa aqui na minha aula, não precisa estar colocando, tá? Sim. Tudo bem? Então, dando continuidade agora, vamos ver duas outras técnicas, né, de gestão de sala de aula, né? Então, essas técnicas estão sendo usadas nas aulas do RCO, né? E ajudam na gestão da sala de aula. Então, semana passada nós vimos, vire e converse, todo mundo escreve. Hoje nós vamos ver a mostre-me e a pergunta surpresa, tá? Então, são as duas técnicas de hoje. Então, a mostre-me no caso, o professor faz uma pergunta e pede para o aluno fazer ou mostrar, mas tem duas formas de trabalhar esse mostre-me, né? Você pode trabalhar com sinais com as mãos e utilizando de ferramentas digitais ou analógicas. Então, o professor faz uma pergunta, todo mundo entendeu, né, a aula de hoje, por exemplo, daí pede para eles fazerem positivo ou negativo, né? Então, sinais com as mãos, né? Faz uma pergunta para os alunos responderem, né, em forma de positivo ou negativo. E a utilização da ferramenta digital ou analógica, então o professor faz uma pergunta, então, para o aluno, para a turma, né? E pede para eles, digamos, responderem com uma palavra, utilizando 3 palavras, né? Aquela resposta no papel e levantar, né, o papel e mostrar as suas respostas, tá? Então, seria mais ou menos isso, um exemplo dessa técnica, né? Então, o objetivo é de que os alunos que no momento encontram-se passivo mostrem ativamente evidências do seu nível de entendimento do conteúdo trabalhado a partir de 2 situações específicas, né? Que eu falei, os sinais, né, com a mão, ou a utilização de ferramentas digitais analógicas. Aí aqui, nesses slides, ele explica e dá exemplos, né? Daí depois vocês podem estar lendo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. E a pergunta surpresa é para chamar, né, o aluno, né? Você acabou de explicar ali a aula, então, fulano, você poderia me dar um exemplo lá
sobre a aula que eu falei hoje, um exemplo de, sei lá, de técnica de lavagem das mãos lá. Então, você chama o aluno ali para dar exemplo, para estar participando da tua aula. Então, gerando essa pergunta surpresa e movimentando ali a sala de aula. Tá? Então, aqui ele explica também, dá exemplo dessa técnica da pergunta surpresa, né? Então, essa gestão de sala de aula são todas as ações planejadas e colocadas em prática pelo professor que visam estimular o aprendizado trabalhado, competências significativas como as socioemocionais, práticas e cognitivas. Essa gestão deve ocorrer diariamente e o professor deve ficar atento aos seus estudantes, suas dificuldades, facilidades, habilidades e talentos para traçar os principais problemas, trabalhar neles e buscar a solução. Então, o que nós aprendemos hoje, né? Nós conceituamos ali a metodologia do storytelling, né? Praticando, né? Aperfeiçoamos o plano de aula, né? E vimos, né, a possibilidade de introduzir essa metodologia e saiba mais essas duas técnicas de gestão de sala de aula, né? Então, aperfeiçoando esse processo de aprendizagem aí. Aqui as nossas duas figurinhas de hoje. Aqui todas os referenciais, né? As referências dos nossos slides. E agora vamos registrar. Todos preencheram ali o formulário? Então, vamos encerrar aqui com a nossa foto. Deixa eu parar a apresentação.